Sobrenaturalmente, glória a Deus. Um grande problema enfrentado por muitas pessoas é a questão de religiosidade. A palavra de Deus diz que Deus colocou o sentimento de eternidade dentro do homem. Então o homem nasce desejando Deus. Todo ser humano tem desejo de voltar a se relacionar com o Criador. Mas uma barreira que impede é a chamada religiosidade. Muitas vezes ele não entende que ele precisa ter um relacionamento com Deus, que foi para isso que o Senhor nos criou. Então eles querem tão somente ter uma religião para afagar a sua alma. E nós vamos ler um texto de João capítulo 3, do 1 ao 7, vai falar de um homem religioso que foi se encontrar com Jesus. E Jesus falou para ele coisas grandes, tremendas, que ele ainda não conhecia. Parte dessa mensagem, não todas, mas boa parte dela, é baseada no capítulo 7 do livro Impacto da Santidade, de Luciano Subirá. Ok? Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado de eu lhe dizer, vocês precisam nascer de novo. Amém. Enquanto o nascimento de uma criança, por assim dizer, o nascimento natural, ele ingressa o homem na sua vida natural, o novo nascimento, ele é sobrenatural e dá início a uma nova vida. Esse texto mostra que um homem religioso chamado Nicodemos, ele era mestre em Israel, ele era encarregado de ensinar o povo sobre a palavra de Deus. Ele vai ter uma conversa com Jesus, e Jesus faz uma afirmação muito forte para ele, dizendo: olha, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E quando Nicodemos indaga Jesus, não entendendo aquilo que o Senhor tinha falado com ele, que como num processo, agora um homem adulto poderia nascer novamente num processo natural. E Jesus diz para ele: olha, existe o nascimento natural e existe o nascimento espiritual. Aquele que nasce de carne é carne, todos nós nascemos carne, é o corpo, é a natureza nossa. Somos um espírito que temos uma alma e habitamos num corpo. Então nós somos esse nascimento, temos esse nascimento natural. Agora existe um outro nascimento que ingressa uma nova vida, que é um nascimento sobrenatural, porque ele é o nascido do Espírito, e foi isso que Jesus falou para Nicodemos. Então existe o novo, que é o espiritual, e essa nova natureza em nós implica em mudanças visíveis. Assim como um bebê também é visível, o nosso comportamento de quem teve um encontro com Jesus, de quem passou pelo processo do novo nascimento, ele também tem mudanças que são visíveis. É algo que todos verão, que é uma nova criatura, porque a Bíblia diz: se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Ele não está dizendo se alguém está em Cristo, será uma nova criatura. Ele está dizendo: se alguém está em Cristo, é uma nova criatura.
as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Então implica mudança. E quais são as consequências agora então dessa nova natureza que nós temos? Porque tínhamos apenas a natureza carnal. A partir do momento que nós nascemos do Espírito, a Bíblia vai dizer que nós fomos regenerados e somos participantes da natureza divina. O homem estava morto em seus delitos e pecados, espiritualmente, apesar do Espírito ser vivo, ele é considerado morto, mas a partir do momento que ele nasce de novo, a partir do momento que ele tem um encontro com o Senhor Jesus Cristo, que o Espírito vivifica, por isso que diz lá em Efésios, ele os vivificou, estando vocês mortos em delitos e pecados. O que ele está dizendo? Ele vivificou, estava morto, então ele deu vida novamente. Essa nova natureza dentro de nós, que é o próprio Deus habitando através do Espírito, através da pessoa do Espírito Santo, ela traz consequências que são visíveis para nós. Qual que é a primeira consequência? É a comunhão com Deus. A Bíblia nos diz em João 4, 23 e 24: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O pecado, ele fez separação do homem de Deus, do homem e Deus, e o seu Criador. Está escrito em Isaías 59, os pecados fazem separação. Nós vemos isso lá em Gênesis, quando o homem pecou. Então o homem que foi criado para adorar a Deus, ele não tem como de forma natural adorar a Deus. Então é errado dizer que todos adoram a Deus. Alguém que ainda não conhece a Cristo, que não se entregou, que não foi regenerado pelo Espírito Santo, ele dizer eu adoro a Deus. Ele pode louvar, ele pode cantar, mas como que um morto adora? O próprio salmista diz: os mortos não te louvam. Então o ser humano morto espiritualmente, ele não tem como adorar, porque o texto da palavra diz aqui que Deus procura adoradores que adorem em espírito e em verdade. E quando ele fala que adora em espírito, a letra E é minúscula. Então não se refere ao Espírito Santo, ele está falando do nosso espírito. Eu falei que o ser humano é um espírito que tem uma alma e habita no corpo. Essa é a essência do ser humano. Somos um espírito, habitamos numa alma, temos uma alma e habitamos em um corpo. Mas se o espírito está morto, ele não pode louvar a Deus. Então uma consequência de ter um encontro com o Senhor Jesus é desejar ter relacionamento com Deus, é desejar ter comunhão com o Senhor. É necessário ter comunhão. Então nós também temos que refletir, se nós já passamos por esse processo do novo nascimento, se eu anseio ter comunhão, se eu tenho desejo de conversar, se eu tenho vontade de adorar. E eu não estou falando de momentos da nossa vida, tem hora que a gente está triste, tem hora que está desanimado, tem hora que está de um jeito, está do outro. A última coisa que a gente quer é abrir a boca, a última coisa que quer fazer é isso. Eu estou falando de nosso dia a dia, se nós realmente queremos adorar a Deus, desejamos adorar a Deus. E a Bíblia diz que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Apesar de que está triste, está passando por situações que não desejamos, tribulações, qualquer outra situação, não é motivo para não adorar. Quando nós olhamos para a vida de Jó, o homem que, depois de Cristo, o homem que mais sofreu, então, antes de Jesus, muito antes dele, nós vemos todo aquele sofrimento, quando ele perdeu todos os seus filhos, quando ele perdeu todos os seus bens. A Bíblia diz que ele não blasfemou, mas ele se prostrou e adorou a Deus. E aqui também vale ressaltar que adorar a Deus não é só esse momento, igual nós estamos aqui pulando de alegria.
Adorar a Deus é nós exaltarmos Ele, glorificarmos com a nossa vida e com as nossas atitudes. Isso é adorar a Deus também. Louvor faz parte, mas nós somos criados para adorar a Deus. Então, ter comunhão com Deus é a primeira consequência deste novo nascimento. A segunda consequência que eu quero citar é o anseio pelas coisas de Deus. Já é um passo além. Primeiro eu quero ter comunhão e adorar. Agora eu tenho que ter anseio, desejo pelas coisas de Deus. O salmista, ele disse: os santos, os fiéis em que há na terra, estão neles todo o meu prazer. Ele estava dizendo: olha, eu tenho prazer em estar em companhia dos santos. E isso deve ser algo que levado em consideração para nós. Aonde nós temos mais prazer, de estar com os irmãos ou estar com outras pessoas? É claro que temos que ter comunhão com outras pessoas, com quem não conhece a Cristo, devemos ter relacionamentos, todos com o intuito de trazê-los para Cristo, para testemunhar. A Bíblia nos diz em Romanos 7:22, porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo está falando aqui. Segundo o homem interior. Quem é esse homem interior? Esse que já foi regenerado, o homem que nasceu de novo, a nova criatura. Ele diz o quê? Que tem prazer na lei de Deus. Enquanto que a natureza carnal quer as coisas terrenas, a nossa natureza espiritual, ela deve ansiar, deve desejar pelas coisas de Deus. Tem um texto muito interessante aqui, eu quero até que coloque aí Mateus 26, 41. Mateus 26, 41. Que esse texto aqui muitas pessoas interpretam de forma errada para justificar coisas erradas. Jesus disse aos discípulos que estavam ali: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Por que Jesus falou isso para os discípulos? Porque nós temos que entender uma outra coisa. Lá em Efésios diz que a natureza carnal luta contra a nossa nova natureza espiritual. Então, existe uma guerra dentro de nós. E quando Jesus falou isso aí para os discípulos, muitos justificam sua queda no pecado dizendo: ah, você entende, né? O Senhor entende, minha carne é fraca, eu caía por isso. Mas ele não estava dizendo que porque sua carne... Está tudo ok aqui com isso? Tá? Pode deixar aqui de reserva então, obrigado. Jesus não estava dizendo isso para os discípulos, que ele, o seu espírito estava pronto e a sua carne era fraca. Ele estava falando para os discípulos o que? Olha, eu deixei vocês para orarem, eu deixei aqui para vocês estarem clamando comigo neste momento que antecede o meu sofrimento, mas vocês dormiram. Por quê? Porque a carne é fraca. E agora eu pergunto para você, e você não precisa levantar a mão, porque senão quase todos aqui irão levantar a mão nesse momento. Quantos já acordaram determinado momento da noite, tendo certeza absoluta que era para você levantar e orar naquele instante, mas você continuou deitado e disse: eu vou orar deitado. 30 segundos depois, estava roncando. Já que a Cirlândia levantou, então vamos levantar todos a mão, vamos ser solidários com ela. Tinha falado para ninguém levantar, mas já que levantou, vamos ser solidários, né? Sabe o que é isso aí? O Espírito está pronto para orar, para buscar as coisas de Deus, mas a nossa carne, ela é fraca para isso, porque ela quer a coisa dela. O que é mais cômodo para a nossa carne? Soninho, dormir, porque nós temos que jejuar para enfraquecer a natureza pecaminosa. Semana passada eu falei das disciplinas espirituais. Então, um anseio pela presença de Deus, um anseio pelas coisas de Deus, orar é de Deus, sim ou não?
Sim, é do homem para Deus, né? Mas é o que Deus quer para nossas vidas. Então, queremos as coisas fracas, queremos dar lugar para a nossa carne ali, para enfraquecer, e isso nos leva a lutar sempre. Porque Paulo disse que subjugava o corpo dele, ele diz: eu esmurro o meu corpo. Será que Paulo estava dizendo: eu vou me esbofetear porque eu tenho prazer em sofrer, em ser masoquista? Não. Quando ele estava dizendo eu esmurro o meu corpo, ele estava dizendo: eu subjugo o meu corpo, porque eu não sou dominado, não quero ser dominado pela minha carne, eu quero ser guiado pelo Espírito. Por isso que em Romanos 8 ele vai dizer que os que são guiados pelo Espírito mostram que estes são de Deus. Os que são dominados pela carne, são da carne. Então nós temos que ter anseio. A segunda consequência então é um anseio pelas coisas de Deus. A terceira consequência é o crescimento espiritual. Eu quero saber quem é pai e mãe aqui? Levanta a mão. Fala a verdade, quantos no fundo do coração queriam beber, sempre beber, e ficaram zangados porque cresceu? Não era a resposta que eu imaginava, mas vamos lá. Bebê não nasce para ser bebê eternamente. Ele vai ter a parte do bebê, é claro que a gente quer aquela brincadeira e tudo mais, acha aquelas gracinhas, mas ele vai crescer. Da mesma forma, espiritualmente, ninguém pode ficar estagnado. Quando nós nascemos de novo, nós somos crianças espirituais. O apóstolo Pedro disse que, como crianças recém-nascidas, desejem o puro leite espiritual para o seu crescimento. Então ele está falando o quê? Nasceu agora, é o leite espiritual, que é a palavra, mas você não foi feito para ficar eternamente bebê. Veja o que diz também o apóstolo Pedro, antes já ele começou esse texto aqui, dizendo assim, 1 Pedro 2,2: mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Como crianças recém-nascidas, deseje o genuíno leite espiritual, para que por ele lhe seja dado crescimento para a salvação. Veja só, ele utiliza duas vezes, primeiro cresçamos, e no final, para que lhe seja dado crescimento espiritual. Então nós temos que nos tornar pessoas maduras espiritualmente também. E como que se dá esse crescimento espiritual? Coloque ali Atos capítulo 2, por favor. Como que se dá o crescimento espiritual? Vamos basear um pouco aqui nesse texto, que é o início da igreja, como viviam os irmãos. Atos 2, do 42 até o 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Amém. Como que se dá esse crescimento? Palavra de Deus. Nós precisamos da palavra de Deus. Aqui diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Qual que era a doutrina dos apóstolos? O Novo Testamento. Você sabia que os evangelhos eles foram escritos
mais de 20 anos depois da morte de Jesus, porque eles acreditavam que Jesus viria logo em seguida, esse volta logo. Então eles pensaram, não precisamos escrever, nós vamos passar oralmente para todos. Então quando diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, significava que eles ouviam a palavra, eles estudavam a palavra. Então eles estavam nos cultos, eles estavam nas células, que eram os cultos das casas onde eles se reuniam, eles estavam envoltos à palavra. Então eu e você, nós precisamos dessa palavra todos os dias para crescermos espiritualmente. Nós não podemos ficar sem a palavra de Deus, ela é essencial para a nossa vida. Essa palavra aqui transforma o nosso ser, é ela que vai alimentar o nosso espírito, é ela que vai nos fazer crescer. Por isso que o apóstolo Pedro falou ali naquele texto, como crianças recém-nascidas, desejai o puro leite espiritual, que é a palavra de Deus. Então aqui eles tinham a palavra de Deus, eles tinham a congregação, a unidade entre os irmãos. Ali fala que eles tinham tudo em comum, eles acreditavam que a volta era iminente, então vendiam, se desfaziam de tudo e viviam tudo em comum. Não precisamos fazer isso, vender tudo, entregar tudo e todo mundo participar, fazer uma comunidade. Não é isso que Deus quer, mas o que Deus quer é um perto do outro. Como eu falei agora há pouco, o salmista disse, no santo meu prazer está com os santos. Então nós temos linguagem comum. Quando eu estou conversando, melhor dizendo, com alguém que não é cristão, eu sempre procuro algo que edifique e levar uma palavra de salvação para tentar trazê-lo para Cristo, porque é isso que nós temos que fazer como sal e luz. Nós temos que ter esse prazer da comunhão com os irmãos, e como é gostoso quando nós sabemos que todos estão guerreando junto. Eu gosto ali nos grupos da igreja, pedido de oração, dali a pouco já tem uma mãozinha, já tem outra, estou orando, não é gostoso isso, amados? Então é saber que todos se importam. Então a congregação, ela faz parte, você congregar faz parte também do seu crescimento espiritual. Outra coisa, as provações. Sim, todos nós passamos por provações, e as provações, elas nos ajudam a crescer espiritualmente. Veja o que diz em Tiago capítulo 1, versículo 2, versos 2 ao 4. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que nada lhes falte. Veja só, a provação, ela tem o objetivo de nos tornar maduros. Então ela faz parte do crescimento. É como um atleta, se é um atleta que corre maratona de 42 quilômetros, ele não corre isso aí uma vez por mês só, não, vou descansar para quando eu chegar no dia. Ele sempre vai correr mais. Você sabe por que os quenianos são os maiores vencedores? Uma vez eu vi uma matéria sobre os quenianos. Eles treinam descalço, subindo e descendo montanhas, cheio de pedregulhos e coisas que faz cair e tudo mais. Mas eles sobe lá em cima, um rarefeito, desce, sobe de novo. Aí quando calçam tênis, quando usa a roupa com tecnologia, que tudo é para impulsionar, para fazer correr mais rápido, some na frente. Mas observe aqui, que o treino dele é o que? Seria as provações da nossa vida, é mais intenso, algo mais intenso. Nosso amigo Jó, no final do seu livro, ele disse: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Então as provações são para sermos aprovados por Deus, e elas nos ajudam no nosso crescimento. E por fim, vida de oração. Faz parte da comunhão. Se tem no início ali que a nossa carne não quer que a gente ora, não quer que jejua, dá sono quando vai ler a Bíblia. Dá ou não dá, gente? Dá ou não dá? Mas vai assistir vídeo de besteira, dá sono? Não dá.
Por que será? Porque eu estou falando isso aí por experiência, viu? Que eu estou lutando contra isso também. Tenho falado aqui nas reuniões, eu largo meu celular longe, vou ler a Bíblia, eu largo o celular longe, vou orar. Só pego quando eu vou orar por pessoas, para mandar oração ou alguma coisa assim. Por quê? Porque nós temos que nos disciplinar. A vida de oração, aqui diz que eles oravam na igreja aqui, diz que eles estavam sempre orando, oravam juntos, oravam individual, oravam na sua casa, porque tudo isso faz parte do crescimento espiritual. Você já nasceu de novo? Se você já passou pelo processo sobrenatural do novo nascimento, sua vida e seu comportamento deve testemunhar esse novo nascimento. Senão você precisa fazer uma reflexão. E eu quero convidar você a curvar sua cabeça.